Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas, eu te ajudo a sair do nível básico ao nível avançado no Excel, além de te ensinar a automatizar tarefas para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Meu nome é Luiz Jó e o tema de hoje é bem forte, tá? O tema de hoje eu vou te mostrar uma forma de trabalhar totalmente diferenciada, uma forma de trabalhar aqui no Excel totalmente diferenciada que vai te ajudar a nunca mais ser rejeitado no lugar de trabalho. Eu sei que esse tema é forte, e tá tudo bem. Fica aqui comigo porque você vai ficar surpreso com muita coisa que eu vou te passar nessa aula. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Existem 5 tipos de pessoas que acompanham as minhas aulas. Existem aquelas pessoas que estão no nível zero, que não sabem absolutamente nada de Excel. Existem aquelas pessoas que estão no nível básico, existem aquelas pessoas que estão no nível intermédio, existem aquelas pessoas que estão no nível avançado, existem aquelas pessoas que estão sonhando no nível de automação, que é o nível 5, nível de automação de tarefas, onde você consegue apertar um botão e deixar tudo no automático. Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, qual é o seu nível. Jô, por que fazer isso? Porque através desse comentário eu vou perceber com quem é que eu estou a interagir. Eu vou começar a produzir cada vez mais conteúdos, vou adaptar a minha linguagem e vou produzir cada vez mais conteúdos alinhados à sua realidade para te ajudar a chegar ao nível avançado e também aprender a automatizar tarefas, ok? Então vamos lá trazer um pouco de contexto primeiro porque esse tema é tão forte. Por que esse tema é tão forte? A primeira coisa que você tem que entender é, existem vários profissionais que trabalham nas empresas, trabalham talvez 1, 2, quiçá até 5, 10 anos na mesma posição, não é promovido, não recebe um mínimo de reconhecimento e aquela pessoa até às vezes nem tem muita segurança no trabalho porque parece que a pessoa não é assim muito notada, você sente-se meio que rejeitado, não só pelo teu chefe, mas às vezes até pelos teus colegas, porque você depende muito deles para fazer algum trabalho, etc, etc, etc. João, como é que você sabe disso? Pergunta como é que eu sei disso. Porque eu passei exatamente pela mesma situação. A minha carreira começou lá atrás, em 2015, e eu estagiei por 2 anos numa empresa chamada Critical Software, e no dia 15 de dezembro de 2016 eu fui desligado, eu fui demitido dessa empresa, e em março, 2 anos de estágio, e em março de 2017 eu comecei um segundo estágio, veja só que louco, comecei um segundo estágio, então eu estagiei por 3 anos. E nesse segundo estágio também foi difícil, porque eu já era licenciado em informática e ainda não era expert em Excel, não sabia quase nada e eu passava vexame naquela altura. Resumindo a história, mais tarde eu tive um mentor que me ajudou a trabalhar de uma forma diferenciada e esse conhecimento que o meu mentor me passou, me fez começar a trabalhar de uma forma diferenciada. Esse trabalho diferenciado que eu comecei a fazer começou a chamar a atenção e as pessoas já não conseguiam me ignorar. Nem meu chefe, ninguém mais conseguia me ignorar. Por mais que eu não falasse com as pessoas, por mais que eu não fizesse barulho, o trabalho já estava a falar por mim. É exatamente sobre isso que é essa aula. Essa aula não é meramente teórica, é uma aula prática, onde eu quero te entregar. Se você ficar até o final dessa aula, você vai ver. No final dessa aula você vai ficar assustado. Por quê? Porque eu vou te entregar nessa aula o exato conhecimento, uma parte desse conhecimento que eu apliquei e como é que você pode também aplicar e gerar esse tipo de resultado totalmente diferenciado, ok? Ju, por que essa aula? Por uma razão muito simples. Se você parar para pensar, para e pensa comigo. Quantos profissionais hoje, mesmo no lugar que você trabalha, quantos profissionais hoje sabem trabalhar no nível alto, sabem fazer relatórios chamativos, sabem automatizar tarefas, sabem fazer um trabalho tão diferenciado que chama a atenção? São poucos. Então, e se você for a ver a quantidade de empresas que precisa desse trabalho diferenciado, são muitas. Então, se você é aquele profissional que sabe fazer esse trabalho diferenciado, automaticamente você começa a ganhar destaque no lugar de trabalho. Então essa aula é sobre isso, é sobre aqueles profissionais que querem ganhar destaque no lugar de trabalho, querem crescer profissionalmente, querem deixar de ser ignorados pelo chefe, pelo colega, querem começar a chamar a atenção no lugar de trabalho para que se sintam mais seguros, para que cresçam na carreira, ok? E eu passei exatamente por tudo isso na minha carreira. Então, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá entender como é que você começa a fazer esse trabalho diferenciado. Que trabalho diferenciado é esse que você pode começar a fazer para as pessoas deixarem de te ignorar, para você começar a chamar a atenção? É simples, é simples. Toda empresa que usa Excel, ela quer apenas duas coisas. Anota aí, todas as empresas que usam Excel, elas querem apenas duas coisas. A primeira coisa é ganhar tempo. As empresas querem economizar tempo. Então, é por isso que você tem que aprender uma coisa chamada automação de tarefas. Por quê? Porque se você leva, por exemplo, sei lá, 3 horas de tempo a fazer o mesmo trabalho, existem pessoas nas empresas, por exemplo, quando chega ao final do mês, é uma bagunça. Tem que fazer fechamento, tem que pegar a informação ali, copiar de um lado para outro, levar dias, às vezes horas, a fazer um trabalho chato e repetitivo toda hora. Tem como deixar isso no automático, por exemplo.
E são poucos profissionais que sabem fazer isso. Então, se você aprende só a fazer isso, você já começa a ganhar destaque. Ok. Qual é a segunda coisa que as empresas querem, que todo chefe quer, que todo diretor quer, que todo mundo quer? É ter um relatório chamativo e dinâmico. Teu chefe quer um relatório onde ele chega ali, clica num filtro, o gráfico muda para aquilo, ele mostra aquela informação, ele clica ali, muda. Tudo bem que no Excel nós fazemos fórmulas, fazemos várias coisas, mas no final do dia o que as pessoas querem é ver ali um relatório bem organizado, um relatório profissional, um relatório bem feito, um relatório diferenciado, um gráfico ali que dança, etc. Então, se você sabe fazer essas duas coisas, automaticamente você deixa de ser um profissional comum. Você começa a se tornar um profissional diferenciado. O que você vai me entregar nessa aula? Nessa aula, eu vou te entregar o exato passo a passo. Anota aí. Eu estou a prometer, eu vou cumprir. Se você ficar até o final dessa aula, você vai se assustar. Nessa aula, eu vou te entregar o exato passo a passo. Todos os segredos que você pode usar para começar a fazer aqueles gráficos que dançam. Aquele gráfico que teu chefe clica aqui, o gráfico mudou. Você clicou ali, o gráfico mudou. E é através disso, e não só o gráfico dançar, mas entregar um gráfico com informação estratégica, para que teu chefe possa olhar para essa informação e tomar decisão. É isso que vai começar a te colocar numa posição diferenciada. É isso que vai fazer com que teu chefe não consiga te ignorar. Quando chegar ao final do mês, você pegar aquele relatório bagunçado que você faz e deixar ele dinâmico, deixar ele chamativo, ok? Então essa aula é sobre isso. Eu quero te entregar esses princípios, esse passo a passo. Simples assim. E não vai ser uma aula teórica, vai ser uma aula prática. Ju, por que vai ser uma aula prática? Eu só estava a trazer o contexto até aqui. Agora eu quero começar a fazer, só que você tem que estar a entender o que eu estou a fazer, ok? Você tem que entender tudo que eu estou a fazer, que é para você conseguir aplicar. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou trazer um exercício, vou trazer contexto sobre esse exercício, nós vamos resolver juntos esse exercício. Ao resolver esse exercício, automaticamente eu vou estar a elucidar os conceitos que você precisa anotar, que é para você poder ter esse resultado. Vou te entregar um passo a passo. No final da aula, eu vou fazer um resumo com um passo a passo daquilo que você precisa focar. Simples assim, ok? Eu quero que você saia daqui dessa aula com o resultado. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui um relatório que nos mostra o total de vendas por trimestre para cada funcionário, para cada vendedor. Vamos lá, para cada vendedor. Total de vendas por trimestre para cada vendedor. Vamos lá entender o que é esse conjunto de dados aqui. Nós temos aqui um conjunto de dados que tem informação de vendedores, informação de produtos, informação de vendas e uma data em que a venda ocorreu. Ok? Estou a simular como se fosse uma loja que vende vendas, e independentemente da empresa onde você trabalha, se você pegar os princípios que eu vou te passar aqui, você vai poder adaptar esse conhecimento e aplicar para qualquer área, logística, suprimento, RH, não interessa a área onde você trabalha, ok? Então vamos lá entender uma coisa aqui, cada linha aqui nessa tabela representa uma venda, certo? Cada linha representa uma venda. Por exemplo, aqui é uma venda que foi feita por Carlos, o produto que Carlos vendeu foram rolos verdes, ele fez, a quantidade de vendas são 2, ele vendeu 2 rolos, no dia 21 de abril, é isso mesmo? No dia 12 de abril do ano de 2021, exatamente, no dia 12 de abril do ano de 2021. Então aqui Pedro vendeu 7 rolos azuis, no dia 10, é isso, estou baralhado aqui com as datas, mas enfim, nesta data aqui, no dia 24 de outubro do ano de 2021, deve ser isso, aqui deve estar mês, dia, ano. Exatamente, deve ser isso, mês, dia, ano. Então, por aí vai. Então, aqui está a informação. Então, vamos lá. João, como é que eu transformo essa informação simples neste gráfico total de vendas, faço um relatório chamativo, etc. Eu quero te entregar esse passo a passo e você vai poder replicar esse passo a passo para qualquer problema, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é, normalmente, de onde é que vêm os dados nas empresas? Vem de algum sistema, por exemplo, SAP, Primavera, não sei, vem de algum sistema, pode vir de algum colega pode estar lá a preencher essa informação, ele pode te mandar essa informação, pode vir de algum fornecedor, etc. Mas na maioria das vezes os dados vêm assim. Isso aqui são chamados dados brutos. O que são dados brutos? São dados que não estão prontos para você fazer o relatório que você quer. E é aqui onde vários amadores começam a pecar. João, por que a maioria das pessoas não consegue fazer relatórios dinâmicos, relatórios chamativos, começar a chamar a atenção no lugar de trabalho? Por causa disso que eu vou te ensinar agora. Na maioria das vezes, eu quero que você anota isso em algum lugar. Na maioria das vezes, os dados que eu tenho não estão prontos para eu poder fazer os relatórios que eu quero. Na maioria das vezes, os dados que eu tenho não estão prontos para eu poder fazer o relatório que eu tenho.
Então eu vou te ensinar a identificar como é que eu sei disso. Vou te ensinar a identificar. Veja lá, aqui está escrito assim: total de vendas por trimestre para cada vendedor. Vamos lá transformar isso aqui. Qual é o principal objetivo aqui? É você conseguir transformar o exercício que você tem a fazer numa tabela que vai gerar um gráfico. Ok? Numa tabela que vai gerar um gráfico. Então aqui está escrito assim, total. O que significa total? Total remete a somatório. Significa que eu vou precisar fazer conta, vou ter que somar. Se aqui tivesse, por exemplo, escrito assim, quantidade de vendas feitas. Se aqui tivesse sido quantidade de vendas feitas, eu já sei que eu teria que chegar aqui e contar linha a linha. Uma venda, uma venda, uma venda, uma venda, uma venda. Qual é a quantidade de vendas que a gente fez? Só que aqui está escrito total de vendas, não é quantidade de vendas, está escrito total de vendas. Então eu quero saber qual é o total de vendas, tipo o somatório. Já não quero saber se nós fizemos uma venda vendemos uma vez, vendemos segunda vez, foram duas vendas. Não, eu quero saber nessa uma venda aqui, qual foi a quantidade vendida. Então aqui eu já sei que tem que somar, não tem que contar, por exemplo. Então o exercício revela o que tem que ser feito. Vou repetir, o exercício revela o que tem que ser feito. Então aqui está escrito assim, total de vendas. Okay? Eu já sei que vou ter que somar essa coluna aqui. Okay? Vou pintar aqui. Vou ter que somar essa coluna aqui, vendas. Por trimestre. Por trimestre. Por trimestre significa que eu quero ter um filtro. Eu quero poder ver assim, por exemplo, trimestre 1. Qual foi o total de vendas no trimestre 1? De repente eu quero poder chegar aqui e escrever assim, trimestre 2, e eu ver o total de vendas de trimestre 2. A pergunta que eu te faço é possível fazer esse gráfico com base nessa informação que está aqui? E a resposta, amigo, é não. João, por que não? Porque não existe informação de trimestre aqui, anota aí, não é possível, nunca vai ser possível fazer um gráfico com base numa tabela que não tem informação que tem que estar no gráfico. Como é que eu vou fazer um total de vendas por trimestre, sendo que nessa tabela aqui, não, isso aqui nem é uma tabela, tá? Mas conceitualmente eu estou a chamar tabela aqui só nessa aula entre nós, mas não é tabela. Tabela é uma outra coisa aqui dentro do Excel, mas enfim, nesta tabela aqui não tem informação de trimestre. Amigo, como? Diz-me lá, como é que eu vou fazer informação? Como é que eu vou fazer o total de vendas por trimestre, sendo que não tem trimestre aqui? Aí você vai perguntar assim, então se não tem trimestre, como é que eu vou fazer? Aí que tá. E aí é que começa a festa. E é aqui onde a maioria dos amadores já começa a sofrer. E é talvez por isso que você está a ter essa aula também, porque talvez é esse conhecimento que te falta. Amigo, presta atenção. Na maioria das vezes, sempre que você quiser fazer um gráfico no Excel, a tua tabela não vai ter informação completa. Você tem que acrescentar. João, mas a informação veio de algum sistema. Você tem que acrescentar. João, mas a informação veio de algum colega, você tem que acrescentar. Então, eu aqui quero ter o total de vendas por trimestre. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar aqui informação de trimestre. Como é que eu vou filtrar a informação de trimestre numa tabela que não tem trimestre, amigo? Não é possível, ok? Simples assim. Então, aqui eu já sei, quero o total de vendas, já sei que preciso de vendas, já sei que preciso do trimestre, já sei disso. Outra coisa, total de vendas por trimestre para cada vendedor. Significa que na minha tabela tem que ter lá assim, Carlos e Pedro. Quais são os vendedores que eu tenho na minha tabela? Eu tenho Carlos e Pedro. Então, significa que na minha tabela tem que ter Carlos, tem que ter Pedro e tem que ter aqui total de vendas. Acabou. Na minha tabela eu tenho que ter Carlos, Pedro e total de vendas. Se eu souber qual é o total de vendas para Carlos, qual é o total de vendas para Pedro, eu já matei o meu exercício. Só que, claro, quando aqui vem escrito assim, por trimestre, significa que trimestre, deixa eu afastar isso um pouco para baixo. Se aqui vem escrito por trimestre, significa que trimestre é um filtro. O filtro não vai estar aqui na tua tabela, vai estar num lugar à parte. O que é esse filtro? O filtro é o campo onde o teu gerente, o teu diretor, as pessoas que vão interagir com o teu relatório vão clicar para o gráfico poder mudar, por exemplo. Contam-se pelos dedos de uma única mão a quantidade de profissionais que sabem fazer gráficos dinâmicos, gráficos que têm filtro onde você clica, o gráfico vira. Então nessa aula eu estou te entregar exatamente aquilo que você vai conseguir fazer, exatamente aquilo que teu chefe precisa para você conseguir fazer e ele já não vai conseguir te ignorar. Teus colegas vão querer entender como é que você está conseguir gerar um resultado desse, ok? Então vamos lá entender, vamos lá continuar aqui o fio de raciocínio. João, por que você está fazendo essa segunda tabela, sendo que já existe essa? Anota aí, existem dois tipos de tabelas aqui no Excel. E de novo, isso aqui não é tabela, mas enfim. Existem dois tipos de tabela aqui no Excel. Primeiro, tabela aberta. Segundo, tabela resumo. Como assim?
Essa tabela aqui tem linha a linha. Você concorda comigo? Aqui tem a informação de Carlos, depois aqui tem a informação de Pedro, depois Carlos, enfim. Aqui vai estar resumido. É possível eu fazer o gráfico que eu quero, fazer o total de vendas por trimestre para cada vendedor com essa tabela aberta? Não é possível, somente com a tabela resumo. A tabela aberta não me entrega, não está preparada para eu fazer isso. Somente com a tabela resumo. João, por que as formas são importantes no Excel? Porque as formas é que vão te ajudar a fazer duas coisas. Primeiro, a acrescentar essa informação. Essa informação no trimestre nós queremos acrescentar. É possível fazer sem saber formas, não é? Aliás, só que aí você vai levar 50 horas a fazer isso de forma manual. Por sorte aqui nós temos, sei lá, 18 linhas. Imagina se nós tivéssemos aqui 1000 linhas e você tivesse que acrescentar os trimestres de forma manual. Eu vou te ensinar a fazer formas nessa aula. Calma, amigo. Eu te disse. Se você ficar até o final dessa aula, você vai ficar surpreso. Vou te ensinar a fazer formas. Vou te falar quais são os conjuntos de formas mais importantes que você tem que focar. Vamos fazer gráfico dinâmico aqui. Muita coisa vai acontecer nessa aula, ok? Só que tu a trazer contexto. Você tem que entender. Você tem que ter um raciocínio estratégico para gerar esse tipo de resultado. Não adianta eu chegar aqui e começar a fazer formas. Você tentar memorizar aqui e não conseguir aplicar no lugar de trabalho. Então você tem que entender como é que eu penso, como é que os meus alunos pensam e você também tem que passar a pensar para poder gerar esse tipo de resultado. O principal desafio é conseguir fazer isso que eu estou a fazer, estruturar, fazer fórmula. Quando você entende a lógica, fica fácil. Só que você tem que entender esse raciocínio estratégico. Você tem ali o texto total e teu chefe chega assim mesmo. Eu quero ver ali o total de vendas para cada vendedor e quero um filtro por trimestre. Você já não fica perdido. Então está aqui, estou te entregar o passo a passo. Primeiro é interpretar o exercício. Vendas, para cada vendedor, está aqui os nomes de vendedor. Total de vendas, está aqui total de vendas. Veja como eu estou a fazer. Filtro por trimestre é filtro, é por isso que não está aqui na minha tabela, mas eu vou ter que... Você vai perceber que nós vamos colocar um filtro, vamos fazer um gráfico bonitinho, tudo organizado aqui, ok? Então vamos lá. Temos aqui essa informação pronta, temos aqui a tabela aberta, temos aqui a tabela resumo. João, por que estamos a fazer a tabela resumo? Porque o gráfico vai existir por cima da tabela resumo. O gráfico não existe por cima da tabela aberta. Então, onde é que a maioria dos profissionais se perdem? Por que a maioria dos profissionais não consegue fazer gráfico dinâmico? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque eles ainda não perceberam que na tabela deles está a faltar informação, tem que acrescentar. 90% dos casos é assim. Então eu estou a mostrar exemplos práticos de vida real aqui, com base na minha vivência e com base nos casos dos meus alunos. Segunda coisa é não conseguir transformar uma tabela aberta em uma tabela resumo. Nós acabamos de transformar, você percebeu como é que se faz isso. Agora, vamos lá acrescentar essa informação através de fórmulas. Por que as fórmulas são importantes? Porque elas vão te permitir fazer isso. Vão te permitir ganhar tempo. Se eu tivesse chegar aqui e descobrir qual é o trimestre aqui, por exemplo, o mês aqui eu acho que está ao contrário. Eu acho que está mês, eu acho que está dia, mês, ano. Enfim, nós vamos fazer fórmula aqui e vamos descobrir qual é o mês nessa data. Eu, enfim, trouxe informação aí meio que desorganizada, mas tudo bem. Então, se você tivesse que fazer aqui de forma manual, por exemplo, você teria que escrever aqui mês de dezembro, aí é trimestre 4, de forma manual. Mês de, sei lá, outubro, aí é trimestre, sei lá, alguma coisa. Fazendo isso de forma manual, num cenário em que você tem 1000 linhas, você perde tempo. É por isso que as formas são importantes. Eu não sei se você está a anotar, mas deixa eu te falar. Passo número 1, anota o passo a passo aí. Passo número 1, saber transformar o exercício numa tabela resumo. Passo número 2, dominar fórmulas. Se você não dominar as fórmulas, você vai perder tempo a fazer coisas de forma manual. Presta atenção, se você não dominar fórmulas, abri uma coisa sem querer aqui. Se você não dominar fórmulas, você vai perder teu tempo, desnecessariamente a fazer coisas de forma manual. Ok? Então você precisa dominar fórmulas. Vamos lá. Eu não só vou falar o que você precisa dominar, mas eu também vou te dar exemplos. Então vamos lá fazer fórmulas juntos aqui para ter o trimestre. Vamos lá. Como é que eu tenho informação do trimestre? Através do mês. Porque, pensa comigo. Mês de janeiro a março, por exemplo. Eu primeiro preciso saber quais são os meses. Amigo, tudo é lógica, não é Excel. Tudo é raciocínio lógico. Quando você desenvolver esse raciocínio lógico, e qualquer ser humano pode desenvolver, eu preciso ser inteligente para desenvolver raciocínio lógico. Não precisa ser inteligente, não precisa nem ser licenciado. Tenho uma aluna que não é licenciada, fez meu curso, teve resultado, já teve o primeiro emprego, está a trabalhar, está brilhando no mercado de trabalho, não é licenciado. Então isso aqui que eu estou a passar, você também tem capacidade de aprender, presta atenção, você também tem capacidade de aprender isso aqui, não precisa ser inteligente para saber fazer isso, ok? Então vamos lá, temos aqui o trimestre, por exemplo. Para e pensa comigo, o que eu preciso para ter o trimestre? Eu preciso saber qual é o mês. Por quê? Porque através do mês eu consigo saber, se esse mês
for, por exemplo, 4, então é trimestre 2, se mês for 2, então é trimestre 1, se mês for, sei lá, 11, que é novembro, então é trimestre 4, por exemplo. Então, para eu saber o trimestre, eu tenho que saber o mês. Concorda comigo? Tem informação de mês na tabela? Não. Tem informação de mês na tabela? Não. O que eu tenho que fazer então se não der? Não vou conseguir resolver isso. Não, você tem que vir aqui, clicar com o mouse direito, fazer insert e acrescentar a informação que está em falta. É isso que trava muitos profissionais na empresa. É isso que trava muitos profissionais de ganharem destaque e começar a fazer relatórios dinâmicos. Porque eles ainda não entenderam que a tabela que eles recebem, que eles baixam do sistema, que eles recebem do fornecedor, que eles recebem do colega, não está completa. Você tem que dominar a fórmula para poder acrescentar. É por isso que eu disse, uma das coisas que você precisa, um dos caminhos, um dos conhecimentos que você precisa reunir para se tornar expert em Excel, para chegar ali no nível avançado, aprender a automatizar tarefas, é dominar fórmulas, porque as fórmulas vão te ajudar a preencher essas duas colunas que nós estamos a acrescentar. E é ter claro esse raciocínio lógico. Você pode decorar todas as formas do Excel, mas se você não tiver esse raciocínio lógico, você não vai conseguir resolver problemas também. Ok? Então veja só, mês. Como é que eu obtenho mês? Através de uma fórmula, por exemplo, que é a fórmula MANF. Fórmula MANF é uma fórmula que retorna ao mês. Você anda a memorizar essas fórmulas? Definitivamente não memorizo fórmulas. Claro que por resolver vários problemas, as fórmulas, na maioria das vezes, são padrão. Você não usa mais de 10 fórmulas para resolver problemas no Excel, acredite em mim. Você usa no máximo umas 10 fórmulas, e são 3 conjuntos de fórmulas só. No final da aula, eu depois vou aprofundar esse assunto, ok? Vou te entregar isso aí, esses 3 conjuntos de fórmulas. Mas você não usa muitas fórmulas. Só que mesmo assim, se você tiver a necessidade de usar uma nova fórmula, por exemplo, você não precisa memorizar, você só precisa conhecer a gramática, a lógica por trás. Então, agora que nós vamos começar a entrar um pouco no assunto de fórmulas, eu vou tentar explicar um pouco isso, vou interpretar as coisas que é para você poder entender. Veja só, por exemplo, vou usar a fórmula MAF para pegar um mês nesta data. Qual é o mês aqui? Como é que eu pego essa informação? Toda fórmula primeiro começa com igual. Toda fórmula começa com igual. Depois o nome da fórmula. O nome da fórmula, MANF. Epa, MANF. Ok, tá aqui. O nome da fórmula. O nome da fórmula normalmente chama-se sugestivo. Quero uma fórmula para contar. Vai ser count, amigo. Quero uma fórmula para somar. Vai ser sum. O nome das fórmulas costuma ser sugestivo. Então você sempre vai fazer igual. Depois vai escrever o nome da fórmula que na maioria das vezes é sugestivo. E eu não entendo muito bem o que essa fórmula faz. Veja só, antes de abrir parênteses, o que está a acontecer aqui? O próprio Excel está a explicar aqui o que faz a fórmula. Está aqui, retorna ao mês, o número 1 representa janeiro, o número 12 representa dezembro. Está escrito aqui, eu não preciso memorizar nada. Logo depois do nome da fórmula, você tem que fazer o que? Tem que abrir parênteses. Quando você abre parênteses, lá dentro tem uma coisa chamada variáveis. Por exemplo, aqui tem uma variável chamada serial number. Você só precisa preencher essa variável. Porque a maioria das pessoas se baralham com fórmula porque elas não entenderam essa gramática. Elas não sabem interpretar variáveis. Elas não conhecem variável obrigatória, variável opcional. Então, quando você começa a entender esta parte, quando você começa a dominar essa gramática do Excel, você começa a interpretar as coisas, você deixa de memorizar, você começa a gerar resultado diferencial, você começa a fazer gráficos chamativos, você começa a ganhar destaque no lugar de trabalho, você começa a crescer na carreira, você começa a ser promovido, você começa a passar para próximas categorias. Eu tenho um colega, tem um aluno, por exemplo, meu, trabalhava numa empresa, numa posição, foi para uma outra empresa, na mesma posição, era um aluno mais novo do escritório, chegou lá, começou a fazer um trabalho diferenciado, agora virou supervisor, por exemplo. Por quê? Porque ele aprendeu exatamente isso que eu estou a passar nessa aula. Então, por que você está gravando essa aula? Porque eu quero que você cresça no mercado de trabalho. Porque eu quero que você brilhe na carreira. Essa aula é sobre isso. Se você não quer crescer, você está no lugar errado aqui. Ok? Então, está aqui. Igual, MANF, abriu parênteses. Qual é a variável? É a data. Por quê? Porque eu quero o mês desta data. Fechou parênteses, enter. Está aqui. Ele retornou o mês. Aí você vai dizer assim, isso aí não é mês. É. Isso aí não é mês. É. Como é que eu sei que isto aqui é mês? Anota aí, um dos conceitos básicos que você precisa dominar dentro do Excel é o conceito de formatação. Isto aqui é mês sim, só que está num formato errado. Se você vier para aqui, clicar aqui, mudar, por exemplo, para número, está aqui, o mês é 12. Está aqui, mês 12. O mês é 12, só que estava num formato errado. Então, isso aqui é uma armadilha. Tem muitos profissionais, por exemplo, que pensam que estão no nível avançado, mas na verdade, eles se baralham lá no tal nível que eles acreditam que é avançado, porque eles desconhecem conceitos básicos. Você poderia, eu fiz fórmula aqui, poderia pensar que está errado, mas na verdade não está errado. Na verdade não está errado. Só que o problema é que às vezes você não conhece um conceito básico, e aquele conceito básico é que te impede de continuar a crescer. Então, uma das coisas que você precisa colocar na cabeça é
Anota aí, eu estou a te entregar várias chaves que eu usei para sair de lá de estagiário e crescer na carreira. Várias chaves que meus alunos usaram para crescer na carreira. Então, amigo, presta atenção. Essa chave você tem que pegar. Se você quer chegar ao nível avançado, quer chegar ao nível de automação de tarefas, saber automatizar tarefas, você precisa conhecer o passo a passo. É por isso que eu não estou a falar de automação de tarefas aqui. Eu estou a te entregar primeiro a base. Como sair daqui para uma tabela aberta, tabela resumo, formatação, fórmula. Você precisa conhecer primeiro o nível básico, dominar o nível básico, que é a planta baixa, depois ir para o nível intermédio, nível avançado, nível de automação. Você precisa percorrer todos os níveis. Só assim você vai ter um conhecimento tão sólido que você vai ter segurança no lugar de trabalho. Você vai ganhar respeito no lugar de trabalho, ok? Então está aqui o mês. Agora eu só vou arrastar essa fórmula e pronto, aí tá. Aqui é mês 10. Enfim, então isto aqui está exatamente do jeito que eu tinha dito. Aqui está mês, dia e ano. Mês, dia e ano. Então aqui é mês 10, mês 5, mês 8, enfim. Aqui estão os meses. Pronto, aí está. E agora como é que eu faço para ter o trimestre? Aqui é 12. Vou escrever aqui trimestre. Vou escrever aqui manualmente trimestre 4. E vou chegar aqui, por exemplo, sei lá, escrever trimestre mês 5, que é maio, se eu não me engano, é trimestre 2, por exemplo. Eu não vou estar a fazer isso. Por quê? Porque imagina se eu tiver 1000 linhas, amigo. Então, Ju, por que as fórmulas são importantes? As fórmulas são importantes porque elas me permitem otimizar o meu tempo, todo aquele trabalho que eu estou... Anota isso. Sempre que você perder muito tempo a fazer um trabalho no Excel, alguma coisa está errada. Tem que existir alguma fórmula ou alguma outra técnica. Claro que a fórmula não é a única técnica, existem várias outras técnicas, mas tem que existir alguma técnica que você pode aplicar para deixar esse trabalho mais no automático. Para o computador fazer o trabalho difícil, não você fazer o trabalho difícil. E isso vai te dar liberdade de tempo. Para quê? Para cuidar do seu crescimento profissional. Ok? Então vamos lá. Ju, aqui você sabia que tinha que usar a fórmula MANF, por exemplo. Que fórmula você vai usar para descobrir o trimestre? Eu vou te entregar o segredo agora. Anota aí, vou te entregar o segredo. E isso também é uma das coisas que você tem que anotar. Como descobrir a fórmula que tem que ser usada. Como vários profissionais, vários amadores se perdem. Como descobrir a fórmula que tem que ser usada. Vou te entregar a chave. O segredo está aqui. Fala como é que você tem que fazer. E ao falar, a fala vai revelar a fórmula que você tem que usar. Vou te dar um exemplo. Como é que eu faço para descobrir o trimestre aqui? Para descobrir o trimestre eu faço o seguinte, eu comparo. Se o mês for menor ou igual a 3, significa que é primeiro trimestre, é trimestre 1. Se o mês for menor ou igual a 6, significa que é segundo trimestre, é trimestre 6. É trimestre 2, desculpa. Se o mês for menor ou igual a 9, é trimestre 3, é terceiro trimestre. Se o mês for menor ou igual a 12, mas maior que 9, né? É quarto trimestre, é o último trimestre do ano, é trimestre 4. O que a minha fala revelou? A minha fala disse assim, se o trimestre, se, existe uma forma aqui no Excel que é a fórmula se. Sempre que você falar se, significa que você tem que usar uma fórmula lógica. Aqui eu queria um mês, significa que tem que usar uma forma de manipulação de data. Jogo, qual é o mês? Fórmula de data. Se o mês for trimestre, fórmula lógica. Então tudo aqui no Excel tem uma lógica. Esse conjunto de lógicas é chamado eu chamo de gramática do Excel. Então se você dominar, inclusive eu escrevi um livro sobre isso, gramática do Excel, né? Inclusive se você dominar essa gramática do Excel, o que vai acontecer? Você já não vai precisar memorizar nada. Você vai poder usar o que você quiser aqui. Então vamos lá fazer essa fórmula juntos. Está aqui, igual, sempre começa com igual. O nome da fórmula, se, abriu parênteses. Onde é que a maioria dos profissionais se perde? É na interpretação dessas variáveis. Eu vou começar a interpretar essas variáveis e você vai ver a mágica acontecer aqui. Qual é o teste lógico? Está aqui, está negrito. Aqui onde está negrito é a variável que você tem que preencher. Qual é o teste lógico? Se este for menor ou igual a 3... eu tenho que colocar, já coloquei o teste lógico, o que eu tenho que colocar a seguir? Tenho que colocar uma vírgula. Jogo, como é que você sabe? Porque aqui está escrito vírgula. Se aqui tiver escrito ponto e vírgula, significa que eu teria colocado ponto e vírgula. Inclusive, talvez no seu computador é ponto e vírgula. Eu sei que no meu computador é vírgula. Por quê? Porque eu estou a interpretar. Onde é que a maioria dos profissionais se perdem? Eles tentam memorizar. Amigo, anota aí. Não precisa memorizar nada no Excel. Você só tem que interpretar. Você só tem que conhecer a gramática. Então está aqui, coloquei vírgula. Depois ele diz assim, valor se for verdade. Como assim valor se for verdade? Se realmente este mês for menor ou igual a 3, o que tem que acontecer? Tem que estar escrito trimestre 1.
Por quê? Porque se o mês for ou janeiro, ou fevereiro, ou março, então é primeiro trimestre. Vírgula. Aqui onde está vírgula, eu tinha que ter valor se essa condição não for verdadeira. Ou seja, se não for menor que 3, então que trimestre é? Eu não consigo saber se eu não verificar de novo. Então aqui está o segundo segredo. Dentro do Excel, você tem que saber combinar fórmulas. Anota aí, a combinação de fórmulas é imprescindível para eu me tornar expert em Excel. Para eu fazer um trabalho diferenciado. Para meu chefe me notar e parar de me ignorar. Amigo, ainda não começamos a falar de gráfico. Nessa aula vamos fazer gráfico dinâmico, vamos fazer gráfico de dançar aqui. Com o que eu estou te entregar, somente com isso que eu estou te entregar nessa aula é suficiente para você começar a ganhar destaque no lugar de trabalho. E as pessoas não conseguirem te ignorar. Só que tem um porém. Você não consegue fazer esse gráfico, você não consegue entregar esse resultado sem você dominar fórmulas. Então, uma das coisas é combinação de fórmulas, interpretação de fórmulas, interpretação dessa gramática. Vou fechar parênteses aqui, por exemplo. Está aqui. Aqui dentro, vou fazer if de novo. Vou abrir e fechar parênteses. Vou te entregar um segredo aqui sobre a interpretação dessa gramática aqui. Está a ver aqui dentro do Excel? Deixa eu afastar isso aqui. Aqui dentro do Excel, quando você está a combinar formas, por que muita gente se baralha na combinação de formas? Porque elas não conseguem interpretar essas variáveis e elas não conseguem interpretar aqui, por exemplo, o jogo de cores. Veja só, esse parênteses aqui está preto e esse está preto. Por quê? Porque este parênteses fecha nesse if. Esse parênteses está vermelho, por quê? Porque ele fecha neste if. Veja só que engraçado, o Excel fala, você só precisa saber interpretar. Então aqui está, se este for menor ou igual a 6, vírgula, vai ser trimestre 2. Se não, vou fazer um outro if. Veja só que engraçado, esse segundo if, esse parênteses agora tem uma segunda cor, ele lá, está aqui, este vermelho fecha aqui, este preto fecha aqui. Como é que eu vou me explica como é que eu vou me baralhar, sendo que eu estou a conseguir interpretar? Você consegue perceber que não tem a ver com ser inteligente, tem a ver com saber interpretar, tem a ver com conhecer a gramática do Excel. Quando você conhece essa gramática, você começa a brilhar no mercado de trabalho. Porque você começa a fazer um trabalho diferenciado que poucos profissionais sabem fazer. Está aqui, se este mês for menor ou igual a 9, então trimestre, vamos lá, trimestre 3. Se não é menor que 3, não é menor que 6, não é menor que 9, então é trimestre 4. Simples assim. Enter, está aqui. Mas a fórmula toda está fácil de interpretar porque esse fecha aqui, esta cor fecha aqui, vermelho fecha aqui, este preto fecha aqui. Eu consigo interpretar. Este azul aqui é 2, essa célula está aqui azul com azul. Está tudo alinhado. Então daqui eu só preciso arrastar. Imagina se eu não soubesse fazer fórmula. Quanto tempo eu faria para escrever cada um dos trimestres? Mas aqui eu já tenho. Eu já sei que mês 3 é trimestre 1, mês 10 é trimestre 4, mês 7 é trimestre 3, está tudo pronto. Então veja só que louco. Não tínhamos informação de trimestre, já temos. Não tínhamos informação de trimestre, já temos. Então agora a nossa base está a ficar pronta para nós podermos entregar esse relatório diferenciado. Agora a nossa tabela aberta está pronta. Agora sim nós precisamos fazer nossa tabela resumo. Como é que eu tenho, por exemplo, o total de... Veja só, eu sempre vou verbalizar com a minha boca a fórmula que eu preciso usar. A minha fala revela, anota aí, a minha fala revela a fórmula que eu vou usar. E a fórmula que eu vou usar me ajuda a ter o resultado diferenciado que eu estou em busca. Ok? A minha fala revela, veja só o que eu vou fazer aqui. Quero o total de vendas por vendedor, para cada um dos vendedores. Total de venda é o quê? É count? Não, é sum. A fórmula sum vai me permitir somar, por exemplo, está aqui, já somou. Só que eu quero simplesmente somar, não. Eu quero total de venda se for Carlos. Então vai ser sum if. Vou somar se a venda for de Carlos. Só que eu não quero somar somente da venda for de Carlos. Eu também teria um filtro por trimestre. Por exemplo. Quero somar se o total de vendas for de Carlos e de trimestre. Então não é sum if. Não é somar se. É somar se no plural. É sum ifs. Por quê? Porque eu quero somar se a venda for de Carlos e se for do trimestre 4. Então você consegue perceber que a minha fala revela a forma. João, como é que você descobre a forma que tem que ser usada? Porque a minha fala revela, o exercício ele revela a forma que tem que ser usada. Você não precisa inventar muita coisa. Ok? Está aqui, some ifs.
como é que eu uso essa forma? Precisa memorizar? Não. Eu posso ficar um ano sem usar essa forma, eu vou me lembrar. Por quê? Porque na verdade eu não vou me lembrar, eu vou interpretar. Está aqui, está escrito assim, sum range. Sum significa somar, range significa conjunto de células. Qual é o conjunto de células que eu quero somar? É este aqui. Simples assim. Cliquei F4 para colocar o sinal de dólar e trancar. Amigo, se você não entende trancar forma, não entende deslocação de forma, que são conceitos básicos, muitos profissionais acreditam que estão no nível intermédio, estão no nível avançado, mas não sabe trancar forma, não entende sobre deslocação de forma e acha que está no nível avançado. Amigo, presta atenção. O caminho mais curto para você chegar ao nível avançado e aprender a automatizar tarefas, chegar ao nível de automação, se tornar um verdadeiro expert em Excel, é começar do nível básico, depois ir para o nível intermédio, ir para o nível avançado. Só assim você chega ao nível de automação de tarefas. Por quê? Porque sem entender os conceitos básicos de trancar forma é impossível. Ok? Então tá aí, cliquei F4, tranquei forma, vírgula. Qual é a critéria range? O que é range? Range é conjunto de células. Critério é qual é o conjunto de células que tem um critério de filtro. O meu critério de filtro vai ser Carlos, por exemplo. Então é este conjunto de células. Vou clicar F4 para trancar, vírgula. Qual é a informação? Qual é o critério agora? Está aqui, o critério é Carlos, vírgula. Qual é o segundo? Está aqui, critério é range 2. Qual é o segundo conjunto de células que tem um critério? Este aqui de trimestre, por exemplo. F4 para trancar, vírgula. Qual é o trimestre? Este aqui, F4. Fechou parênteses, enter, pronto. E agora eu vou arrastar essa fórmula para aqui. Para aqui. Pronto, aqui está tudo certo. Então está aqui. Vamos lá. Agora que eu tenho isto aqui pronto, eu posso vir para aqui, inserir, selecionar. O jogo é a coisa mais fácil que existe no Excel. A coisa mais fácil que existe no Excel é fazer gráfico. Ponto. Só que o que poucos funcionários sabem fazer, sabe o que é? É fazer gráficos dinâmicos. É fazer gráficos que dançam, é fazer gráficos chamativos, é fazer um relatório em que teu chefe vai olhar e vai dizer não é possível que foi fulano que fez isso. Não é possível que João, aquele menininho que fez isso aqui. Eu quero te ensinar a fazer isso. Então anota aí, fizemos primeiro tabela aberta, agora temos a tabela resumo. Vamos fazer um gráfico em cima da tabela resumo. Gráfico é a coisa mais fácil que existe aqui dentro do Excel. Basta você ter a tabela resumo, você só precisa selecionar essa tabela, vir aqui em insert, chegar aqui e escolher o gráfico que você quer. Eu vou inserir isto, ok? Vamos editar gráfico, vamos fazer muita coisa nessa aula ainda, calma. Vamos editar esse gráfico, etc. Deixa eu só fechar um pouco aqui. Então vamos lá. Se você pegar esse segredo, você nunca mais vai sofrer com gráficos chamativos no Excel e ninguém nunca mais vai te ignorar. Porque poucos funcionários sabem fazer isso. Para fazer gráficos dinâmicos no Excel, é preciso saber fazer tabelas dinâmicas. E eu vou trazer o conceito que eu acredito que é não aquela tabela dinâmica nativa do Excel, mas esse conceito de dinâmica. Tabela dinâmica é aquela que se adapta mediante um filtro. Vou repetir. Tabela dinâmica é aquela que se adapta mediante um filtro. Então vou dar exemplo. Tá vendo essa fórmula aqui? Ela foi feita com base nesse campo. Então se aqui mudar para 1, por exemplo, você percebe que a tabela mudou. E se a tabela mudou, o que aconteceu com o gráfico? O gráfico também mudou. Você viu acontecer aqui. Vou mudar de novo aqui para 4, por exemplo. Veja só. A tabela mudou, o gráfico mudou. João, como é que você faz esse gráfico aí dançar? Você não faz o gráfico dançar, você faz a tabela dançar. Quando a tabela dança, o gráfico também dança por consequência. Por que muitos profissionais não conseguem fazer gráfico dançar? Porque eles tentam fazer o gráfico dançar, não se faz o gráfico dançar. Faz a tabela dançar. E o gráfico dança por consequência. Simples assim. Então, o gráfico já está a dançar aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse gráfico, vou clicar Ctrl X para cortar ele. Vou fazer Ctrl V para deixar ele aqui na área de relatórios. Vou afastar um bocadinho. Vou fazer uma edição básica. Existem várias formas de editar esse gráfico para ele ficar assim, totalmente diferenciado, chamar muita atenção. Mas eu vou fazer uma edição humilde aqui, só para você começar a entender que um dos pilares para fazer relatórios chamativos, relatórios diferenciados, além de fazer o gráfico ficar dinâmico, nós vamos colocar filtro. Aqui teu chefe vai ter um botão para clicar e a mágica vai acontecer. Calma, ainda vou te entregar muita coisa nessa aula. Mas um dos pilares para você conseguir fazer trabalho diferenciado é saber editar gráfico. Então vamos lá, edições básicas todo mundo deveria conhecer. Todo amador pelo menos também deveria conhecer. Clicar aqui nessas linhas e clicar delete para apagar. Essa linha do axis, clicar delete para apagar. Você tem que saber fazer isso. Mudar o fundo, por exemplo, quando você clica aqui, o Excel abre esta aba em que você consegue chegar aqui, Shape Fill é o preenchimento. Você pode fazer no Fill, Outline, você pode deixar, por exemplo, sei lá, branco. Está aqui.
esse título, por exemplo, vamos fazer ele ficar dinâmico. Este fundo, se você quiser, pode mudar para uma outra cor. Tá aqui, fill, pode mudar para uma outra cor. Aqui, esse nome, por exemplo, você pode mudar, por exemplo, para a cor que você quiser. Vou mudar para branco, aumentar tamanho. Você pode acrescentar as labels, o número aqui, o total de vendas, né? Mouse direito, adicionar texto, tá aqui. E esse texto não está bem visível. Você pode aumentar tamanho, pode mudar a cor e por aí vai, ok? Pode deixar negrito aqui e por aí vai. Esse título, por exemplo, vou te entregar uma coisa que você não está à espera. Primeira coisa, vamos lá inserir um filtro aqui. Por quê? Porque, anota aí, sempre que você vai entregar um relatório, você não vai entregar essa aba suja. Essa aba suja aqui você vai deixar de lado. Eu explico, aprofundo muito isso no meu curso, como organizar o projeto, etc. Mas enfim, isso é conversa para outro dia. E não é exatamente assim que eu explico no meu curso, tá? Então, no meu curso eu explico exatamente como organizar as 4 abas, mas aqui eu vou te entregar uma forma resumo, só para você sair dessa aula já com o resultado. Deixa a sujidade numa aba, deixa a parte limpa noutra aba, ok? Então, esta parte limpa é aqui onde você vai inserir um filtro, por exemplo, para teu chefe interagir, para teus colegas interagirem, ok? Então, vamos lá. Uma das coisas que você vai precisar colocar, por exemplo, aqui dentro do Excel, são filtros. Por exemplo, o trimestre. Cadê o filtro do trimestre? Esses filtros, eu vou te mostrar aqui como fazer filtros totalmente desconhecidos aqui dentro do Excel. A primeira coisa que você vai ter que fazer é vir para aqui, para qualquer lugar, clicar com o mouse direito, fazer Customize the Ribbon e aqui onde vem escrito Developer, você tem que clicar aqui e fazer o quê? Para habilitar esta aba aqui, Developer. Quando você vem em Insert, você pode escolher, por exemplo, qualquer comando. Vou te dar por exemplo, que é o Combo Box. Você inseriu aqui o Combo Box. É um comando diferenciado que vai te ajudar a fazer filtros. Então, vou te ensinar a configurar esse comando. E você vai ter a opção de trimestre aqui para o teu chefe clicar no trimestre e o gráfico dançar para ele. E esse dançar, amigo, não é só causar esse efeito uau, não é só dançar. Mas é também fazer com que teu chefe consiga fazer análises rápidas para tomar decisões estratégicas para a empresa num curto espaço de tempo. E são poucos profissionais que sabem fazer isso, ok? Eu vou chegar aqui, vou escrever os trimestres primeiro. Trimestre 1, trimestre 2. Jô, se eu tiver 10 trimestres para escrever aí, por exemplo, você vai fazer de forma manual? Não. Se eu escrevi trimestre 1, escrevi trimestre 2, eu só preciso selecionar e arrastar aqui. O Excel vai preencher para mim. Como é que se chama essa função aí que você acabou de usar? É a famosa Flash Fill. É um dos conceitos básicos também que muita gente que pensa que está no nível intermédio, pensa que está no nível avançado, mas não conhece, por exemplo. Flash Fill, preenchimento rápido, é um conceito que te permite replicar uma coisa que você já fez ali, mas de forma automática. Então anota aí, sempre que você tiver perder tempo no Excel, você está fazendo um trabalho errado. Você está a fazer trabalho errado. Ou você não conhece fórmula, ou você não conhece flash fill, ou você não conhece record map, ou você não conhece VBA. Existem vários conceitos, você não conhece Power Query. Existem vários conceitos que permitem fazer automação aqui dentro do Excel e deixar teu trabalho dinâmico, amigo. Você só precisa saber fazer isso. Ok? Está aqui trimestre. Então vou configurar esse comando. Mouse direito, formatar controle. Vou interpretar de novo. Input é dados a receber. Range, conjunto de células. Qual é o conjunto de células que tem a informação que eu quero que apareça aqui? Está aqui, acabei de criar, está aqui. Pronto, está aqui. Cell Link, o que é Cell Link? É onde eu vou guardar a informação. Vou guardar, por exemplo, sei lá, aqui. Quantas linhas tem que ter? São 4 trimestres, né? Ok, pronto. Quando você clica aqui, já está aqui, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, etc. O que está acontecendo aqui? Quando eu clico no trimestre 2, por exemplo, ele muda aqui para 2, aqui, para 2. Quando eu mudo aqui, por exemplo, para 1, ele muda aqui para 1. Quando eu mudo aqui para 4, ele muda aqui para 4. Então, qual é o desafio? O desafio é linkar este campo. Por quê? Porque este campo muda isto aqui. Então, vou linkar este campo com este. Se aqui for 4, aqui tem que ser trimestre 4. Se aqui, por exemplo, for 2, aqui tem que ser trimestre 2. Como é que eu faço isso? Através deste campo, eu consigo saber o trimestre aqui. Então, existe a fórmula index, por exemplo. O que a fórmula index faz? Me retorna um valor mediante uma posição. Como assim? Aqui você tem uma lista de dados, vírgula. Qual é a posição? É esta aqui, vírgula. Pronto. O que eu fiz de errado aqui? Não coloquei vírgula. Vírgula. Pronto, enter. Então, se aqui mudar, por exemplo, para 1, o que vai acontecer? Aqui vai mudar para 1, aqui vai mudar para trimestre 1, logo esse número vai mudar, logo se minha tabela mudou, o meu gráfico mudou. É por isso que eu clico aqui, o gráfico dança. É por isso que eu clico aqui, o gráfico dança.
João, você prometeu, você realmente está me entregar? Estou. E por que eu estou a gravar essa aula? Porque eu quero que você cresça profissionalmente. Eu sei o que é chegar no lugar de trabalho, trabalhar com afinco, trabalhar duro, e você a pensar que está fazendo um trabalho duro, mas na verdade você não está fazendo um trabalho duro, você não está fazendo um trabalho duro. Trabalho duro é isto aqui, é fazer um trabalho inteligente. Quando você perde muito tempo, você acha que está fazendo um trabalho inteligente, mas você não está, amigo. Trabalho inteligente é isto. Aqui, para nós termos informação de trimestre, às vezes teremos que fazer 4 gráficos para cada trimestre, mas você só tem um. Então, quando você entrega uma coisa dessa, por exemplo, o teu chefe começa a ficar admirado. Peraí, como assim? Cliquei aqui, trimestre, mudou o gráfico, dançou. Mudei ali, gráfico mudou, dançou. Então, poucos funcionários sabem fazer isso. Então, eu estou te entregando nessa aula os princípios. Se você aplicar as técnicas que eu estou a passar nessa aula, você vai poder fazer isso com o seu caso de estudo, com o problema que você resolve aí no dia a dia. É assim como você vai começar a chamar a atenção. Comece a enviar relatórios assim, sem falar nada. Você vai ver que as pessoas já não vão conseguir te ignorar. As pessoas vão começar a vir pedir ajuda. É assim que funciona. Como é que eu faço, por exemplo, um título dinâmico? Um título dinâmico simples. Você só precisa ter essa informação escrita em algum lugar. Por exemplo, aqui tinha escrito assim: total de vendas do trimestre 4. Não é isso? Está escrito total de vendas do trimestre 4. Vou usar uma técnica aqui chamada de concatenação. O que é concatenar? Concatenar é juntar texto. Vou concatenar essa informação, vou ter um título dinâmico. Vou fazer aqui igual, aspas, está aqui. Total de vendas. É um texto, certo? Total de vendas do... Agora preciso do trimestre. Então vou juntar esse texto. Vou usar i comercial para juntar esse texto com este aqui. Está aqui. Total de vendas trimestre 4. Quando aqui mudar, aqui vai mudar, aqui vai mudar, aqui vai mudar. Então agora o que eu preciso fazer? É clicar aqui no gráfico, no título, fazer igual e pegar essa informação. Então se eu mudar aqui, por exemplo, a trimestre 1, veja só que aqui também mudou. Vou pintar isso aqui de branco, vou aumentar um pouco o tamanho. Veja só. Se eu mudar aqui para trimestre 4, aqui também mudou. O gráfico também mudou. Se eu mudar aqui... Então, isso aqui que eu estou a te mostrar, amigo, é a ponta do iceberg. Existem várias outras técnicas, por exemplo, de automação, para você clicar num botão e enviar isso aqui de forma automática. Imagina, você apertar um botão e esse relatório, e não só o ficheiro, ou tanto em Excel quanto em PDF, não só o ficheiro de forma automática, mas o texto também está de forma automática. Imagina se você souber fazer isso. Então todo aquele trabalho chato, você fica a perder muito tempo, tem também como deixar no automático. E é essa a diferença em que alguém está no nível avançado e alguém está no nível de automação. Porque quem está no nível de automação, além de saber fazer isso aqui, sabe deixar no automático. Sabe por que é importante deixar no automático? Imagina se essa tabela aqui é enviada pelos teus colegas. Teus colegas amanhã, quando te enviarem informação aqui, aí você tem que chegar aqui e arrastar a fórmula, ver se está tudo correto, etc. Imagina se você souber deixar isso também no automático. E aí você começa a se tornar um profissional único no lugar de trabalho. E aí ninguém consegue te ignorar. Aí você começa a crescer na carreira, você começa a chamar a atenção. Ok? Vamos lá fazer uma recapitulação dos aspectos importantes. Primeiro aspecto importante que eu te passei. É importante você anotar isso, colocar aqui nos comentários para eu ler o teu resumo e eu perceber que realmente você assistiu essa aula e você percebeu, por exemplo. E se eu perceber alguma coisa que não está certa no teu resumo, eu vou avaliar, eu vou te dizer, amigo, aqui falhou, etc. Eu, pessoalmente, Luiz Jô, ok? Então, deixa o teu resumo aqui nos comentários. Primeira coisa importante é saber destrinchar o exercício, saber entender quais são as colunas que estão a faltar, acrescentar essas colunas, dominar formas, porque através dessas formas você consegue acrescentar essas colunas, entender sobre tabela aberta e tabela resumo, saber fazer uma tabela resumo, saber colocar os filtros diferenciados, saber editar gráficos, saber fazer títulos dinâmicos, saber configurar as formas, saber usar que formas certas. Jô, você me prometeu entregar um conjunto de formas que se eu aprender a usar vou poder resolver qualquer exercício. Te prometi, vou te entregar. São 3 conjuntos de formas que vão te ajudar a resolver 90% dos exercícios. Formas de matemática e trigonometria. Usamos uma delas aqui, por exemplo, que é a fórmula SUM-IF. Cadê? Onde é que está a fórmula SUM-IF? Está aqui. Usamos. Não tem como. Amigo, Excel é fazer conta. Como é que você vai se tornar expert sem saber usar formas de matemática e trigonometria? Lookup and Reference. Por exemplo, nós usamos a fórmula Index. Tem aqui várias outras formas, por exemplo, VLOOKUP, Indirect, uma forma poderosa, Offset, VLOOKUP, Transpose. São formas que te ajudam a fazer essa manipulação das coisas, por exemplo, pegar a informação que está numa outra tabela, num outro ficheiro, etc.
e fórmulas lógicas. Nós usamos aqui, combinamos várias fórmulas lógicas, se dentro de si, combinação de fórmulas, é uma das coisas que você tem que saber fazer. Edição de gráficos, remover fundo, colocar esses filtros diferenciados que estão aqui em Developer. E aqui em Developer tem várias outras coisas. Tem essa coisa aqui, por exemplo, que é o Visual Basic. É um outro mundo. E através disso você também consegue assim fazer várias automações. Várias automações. Então tá aqui, você consegue fazer filtros dinâmicos. Te entreguei os princípios, te entreguei o passo a passo para você poder fazer um trabalho dinâmico, para você poder fazer um trabalho diferenciado, para você começar a chamar a atenção no lugar de trabalho, você não ser ignorado, você crescer na carreira. Esse é meu trabalho. Ajudar pessoas comuns, ajudar profissionais assim como eu, você e vários dos meus alunos a crescerem na carreira. Então, se você gostou, deixa um like e coloca aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Um abraço e te vejo na próxima aula.